Boa noite, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, nessa noite de domingo, e a gente gostaria de bater um papo com vocês aqui sobre alguns temas que são importantes aí para o Brasil, né? Um deles, que eu considero um da maior importância, é exatamente a questão da saúde pública, né? A saúde, que é um dos grandes problemas nacionais, uma das grandes questões que nós temos que enfrentar em nosso país. E todo mundo sabe, pouco tempo atrás, há poucas semanas, o governo cubano resolveu retirar do Brasil os seus médicos por conta exatamente das ameaças que vinham sendo feitas pelo Bolsonaro em relação a esses médicos. Todos se lembram que ele chegou no meio da campanha eleitoral e ameaçou que com uma penada ia expulsar os cubanos do Brasil. O governo cubano não pagou para ver, não esperou para ver. Resolveu sair antes de qualquer humilhação contra os seus médicos. Eu imagino que até o governo brasileiro, qualquer que seja ele, se estiver vendo que um cidadão brasileiro está sendo ameaçado em outro país, tem que, evidentemente, buscar retirar o seu cidadão daquela cidade, daquele país. Então, eu queria repercutir com vocês aqui. Teve uma entrevista ontem, né, do Dr. Drauzio Varella, no jornal Estado de São Paulo. E ele falou algumas coisas importantes que eu vou ler para vocês. O jornal pergunta: qual sua visão sobre o programa Mais Médicos? Aí ele fala o seguinte: o Mais Médicos foi o programa de interiorização de maior alcance e duração. Nunca um programa alcançou tantas pessoas em território nacional e durou tanto tempo. Olha só o que ele fala sobre o programa Mais Médicos. Depois, ele comenta uma coisa importante, que é o fato de que o governo do Temer, né, e o do Bolsonaro também, eles estão dizendo que vai resolver o problema com os médicos brasileiros, né? Agora, olha só vocês, o que ele fala. Foi aberto concurso, preencheram aproximadamente 90% das vagas e acham que foi um sucesso. Só que muitos fazem o concurso, se apresentam, se inscrevem e depois não vão. Ou não gostam da cidade para a qual foram designados e uma série de outros problemas. Outros já trabalham na estratégia da saúde e da família, quer dizer, já trabalham no serviço público, no atendimento público, e largam para ter um salário melhor, o que desfalca o programa. Quer dizer, o camarada que já trabalha no programa de saúde da família larga esse emprego, que ganha menos, e vai trabalhar no Mais Médicos, que ganha mais. Só que não vai para a cidade distante. Ele quer ficar nos grandes centros urbanos. Depois, o Drauzio Varella também comenta uma outra coisa. Bom, mas o número de médicos que nós temos no Brasil, como é que é esse número? Ele fala o seguinte: atualmente formamos 20 mil médicos por ano. Vamos aumentar nos próximos 6 anos e chegaremos a 38 mil médicos por ano. Por que isso? Porque no governo Dilma foram abertas muitas faculdades de medicina dentro do programa Mais Médicos. Agora, você tem agora mais gente para concorrer às vagas, ainda mais com salário de R$11 mil, em meio a essa crise. A questão hoje é que a maioria das faculdades de medicina é particular e a maioria dos estudantes são mulheres. Isso quer dizer que o perfil mudou. Tem faculdade que custa 8 mil, 10 mil, até 15 mil reais por mês. Quem está cursando essas faculdades é no mínimo a classe média alta, alunos que se formam gastando esse dinheirão. Você acha que essas pessoas de classe média alta vão querer ir para esses lugares? Você tem uma filha, paga caro na faculdade dela, você quer que ela se forme para trabalhar no sertão de Alagoas? Veja só vocês, ele botou claramente, hoje em dia, quem estuda medicina são pessoas de classe média alta ou ricas. E exatamente elas não vão querer ir trabalhar em lugares distantes. Ele falou aqui Alagoas, mas tem lugar mais longe, interior do Pará, o interior
do Amazonas, ou mesmo na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, grandes cidades onde os médicos não querem ir, alegando o problema da violência. Depois ele fala também sobre a questão da qualidade do médico cubano. Olha o que ele diz: em Cuba tem um curso de 4 anos e, pelo meu entender, prepara para as coisas básicas. É o Dr. Drauzio Varela falando. Para dar cuidados básicos, você precisa ter um médico com formação em clínica médica e saúde da família, que é o que falta aqui no Brasil. Nós não temos médicos preparados nessa área porque o pessoal não se interessa, eles querem fazer especialidades. O fato é que não tínhamos esses 8 mil médicos brasileiros dispostos a ir para esses lugares. Ou seja, o médico brasileiro, ele não quer ser pediatra, ele não quer ser clínico geral, ele quer se formar em especialidades. Devido ao quê? Exatamente o alto custo dos cursos de medicina. Ele quer ganhar mais, ele quer ter uma especialidade, ganhar mais, e com isso nós não temos médicos para ir trabalhar na saúde básica, no atendimento à saúde de família. Por fim, ele termina dizendo o seguinte, a pergunta: os cursos são bons no Brasil? Não, ele falou. É isso que eu acho engraçado. Eles ficam falando da formação dos cubanos, mas não falam da formação dos brasileiros. Essas faculdades estão abrindo por interesses econômicos. Os cubanos que prestaram o Revalida tiveram o mesmo índice de aprovação dos que não são cubanos. Ou seja, o Varela coloca claramente, o problema não é a formação dos médicos cubanos. Eles são formados para exatamente atender a saúde básica, a saúde da família. E os médicos brasileiros não querem se formar para isso, não querem trabalhar dessa forma. Então, gente, é importantíssimo a gente ver essas análises e a gente vê a importância do programa Mais Médicos para a saúde pública brasileira. É um programa que, infelizmente, foi demolido pelas declarações idiotas, pelas declarações retrógradas do Bolsonaro, que ameaçou os médicos cubanos. Gente, eu quero também falar com vocês sobre outro problema. O problema que está colocado aqui agora do que vai acontecer na economia, que também é um problema grave. O Paulo Guedes, que é esse economista que o Bolsonaro chama de posto Ipiranga, o que ele anda dizendo por aí? Ele anda dizendo que tem que acabar com o déficit do Brasil. O déficit no Brasil, o déficit financeiro do governo é enorme, enorme. Para acabar com esse déficit, o que ele fala? Não, tem que fazer uma reforma da Previdência, que corte gastos. Mas cortar os gastos da Previdência também não resolve o problema em um ano. Pode demorar 5, 6 anos para resolver. Então, o que ele está propondo? Congelamento das aposentadorias, congelamento do salário dos funcionários públicos e corte nos programas sociais. É a velha fórmula dos neoliberais. Resolver o problema da economia em cima das costas do povo. É isso que ele sempre propõe. E é por isso que nós do PT somos oposição. Porque com tanto dinheiro rodando na economia, com os bancos lucrando como lucram, agora esse ano eles devem ter lucros chegando a 18 bilhões de reais. Com toda essa grana, o que acontece? Vamos jogar em cima do aposentado, vamos jogar em cima do funcionário público. E aqui o funcionário público que sofre não é o procurador, não é o juiz, que são os mais altos salários da República Brasileira. São exatamente os baixos salários dos professores, das enfermeiras, dos médicos. Então, minha gente, por isso que o PT é oposição e por isso que nós vamos fazer oposição a esse governo. Um governo que até no meio ambiente vai mal. O Bolsonaro retirou a candidatura do Brasil para sediar a Conferência Mundial do Clima.
Isso é muito grave, porque demonstra claramente que o Brasil não está afim, quer dizer, o governo do Bolsonaro não está afim de continuar a luta pela preservação do meio ambiente. O Brasil sempre teve um papel destacado nesse ponto. E na última conferência, a Dilma foi fundamental para fazer o acordo do clima. Agora o Trump quer cair fora e o Bolsonaro, imitando o Trump, quer cair fora também. E o nosso país é fundamental para isso. Por fim, nós vamos lutar muito para investigar o que foram as fraudes nesses programas de WhatsApp e Facebook durante a campanha eleitoral. Hoje a Folha de São Paulo soltou mais denúncias que comprovam que houve caixa 2, que houve atuação ilegal da campanha do Bolsonaro no Facebook, no WhatsApp e em outros meios de comunicação via rede. Então, nós da bancada do PT vamos investigar isso e vamos levar a fundo o que puder ser levado a fundo. Vamos lutar para que o nosso país, a democracia, seja respeitada. É isso aí, minha gente. Uma boa noite a vocês, obrigado pela atenção e vamos continuar nessa luta que o Brasil merece respeito. Um grande abraço.